Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações não tem autor certo. Porém, a tradição diz que o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, por sua paixão profunda e duradoura pelo seu povo e sua cidade, escreveu Lamentações. Jeremias dedicou a sua vida ao trabalho de avisar aos judeus do julgamento iminente em consequência de séculos de rebeldia contra Deus, mas não sentiu nenhum prazer no cumprimento de suas profecias. Ele sofreu com o povo, chorando pela dor de uma nação que se tornou indefesa diante do castigo severo. O livro é uma reação da alma, como poucas vezes demonstrada na Bíblia, sobre a destruição de Jerusalém pelo exército babilônico. O livro em si é um poema da alma e uma expressão da ação de um Deus com seu povo. O livro, que começa com uma lamentação, termina acertadamente com arrependimento. A ira de Deus é aceita, mas não sem grande carga de resistência emocional. Poderia Deus agir como inimigo do seu próprio povo e levá-lo a terrores que são penosos até de se descreverem? Mesmo face à justiça de Deus, a agonia e perplexidade do acontecimento são livremente expressas, o que nos mostra que este livro é uma mensagem poderosa em tempos de angústia. Como resultado da idolatria contínua e sem arrependimento de Judá, Deus permitiu que os babilônicos assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. O templo de Salomão, que tinha existido por cerca de 400 anos, foi totalmente queimado. O profeta Jeremias, uma testemunha ocular desses acontecimentos, escreveu o livro de Lamentações como um lamento pelo que tinha acontecido a Judá e Jerusalém. Existem 5 capítulos, ou seja, 5 poemas líricos. Os 4 primeiros são acrósticos, cada versículo começando sucessivamente com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. A forma acróstica tinha um objetivo principal: facilita a memorização da catástrofe que se abateu em Jerusalém. Vale lembrar que o povo hebreu tinha uma forte tradição oral, e este método ajuda no processo de disseminação do conteúdo. O capítulo 1 descreve o terrível sofrimento de Jerusalém como uma viúva, que além de perder o marido, foi levada à escravidão. O motivo foi claramente identificado. Jerusalém pecou gravemente e por isso se tornou repugnante. O primeiro poema personifica a cidade de Jerusalém como uma mulher orgulhosa, brutalmente estuprada e abandonada, enfatizando a solidão, a decadência e o abandono. Ela, a Jerusalém personificada, pergunta: existe alguma dor igual à minha dor? Estende as mãos e diz: Deus é justo, pois foi contra a sua boca que me rebelei. Jerusalém clama a Deus para que traga calamidade sobre seus inimigos exultantes, assim como trouxe sobre ela. O capítulo 2 fala de Jerusalém como uma mulher velada em luto, chorando no meio das ruínas. É um poema fúnebre. Um poema que fala sobre o papel divino neste castigo. Deus castigou seu povo. O sofrimento não foi por acaso e não foi atribuído a causas naturais ou políticas. Tornou-se o Senhor como um inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Como Deus, na sua ira, enublou a filha de Sião. O segundo poema mostra que é o próprio Deus quem derrubou por terra a beleza de Israel. Fez que se esquecesse da festividade e do sábado e deixou fora seu altar e santuário. Jeremias exclama: os meus olhos acabaram em puras lágrimas. Os meus intestinos estão em fermento. O meu fígado se derramou por terra por causa da derrocada da filha do meu povo. O capítulo 3 apresenta os apelos feitos pelo povo ao Senhor, buscando sua clemência e misericórdia. Apesar da severidade do castigo, reconhecem que Deus foi misericordioso e não destruiu por completo seu povo. As misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Por causa desta confiança na misericórdia de Deus, o povo ainda esperava a reconciliação. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. O terceiro poema frisa a esperança de Sião na misericórdia de Deus. Mediante muitas metáforas, o profeta mostra que foi Deus quem trouxe o cativeiro e a desolação. Na amargura da situação, o escritor pede a Deus que se lembre de sua aflição e expressa fé na benevolência e nas misericórdias de Deus. Com lágrimas amargas, o profeta relembra que seus inimigos estavam à caça dele como atrás de um pássaro. Entretanto, Deus aproximou-se dele no poço e lhe disse: Não tenhas medo. O profeta invoca a Deus para que responda ao vitupério do inimigo. Perseguirás em ira e os aniquilarás de debaixo dos céus do Senhor Deus. O ponto alto do capítulo são os versículos de 21 a 26, ao focalizar a bondade incondicional de Deus, o Senhor Deus. Ele é o eterno, o altíssimo de toda a esperança, do amor, da fidelidade e da salvação. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, interminável é a sua fidelidade. Ele não é um Deus desinteressado, mas um Deus que libertará todos aqueles que se voltam para Ele, que admitem que não podem fazer nada para ganhar seu favor e clamam ao Senhor por sua misericórdia para que não sejam consumidos. O capítulo 4 é saudosista. Considera o grande sofrimento de Jerusalém, lembrando da glória e felicidade desta cidade em outras épocas. O quarto poema lamenta a glória desvanecida do templo de Deus, cujas pedras são derramadas nas ruas. Os filhos preciosos de Sião tornaram-se de pouco valor, semelhantes a talhas de barro. Não há nem água nem pão, e os que foram criados no luxo tiveram de abraçar montes de cinzas. A punição é até maior do que pelo pecado de Sodoma. Os nazireus outrora, mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, tornaram-se mais escuros do que o próprio negrume e estão todos enrugados. Melhor seria ter sido morto pela espada do que pela fome, numa época em que as mulheres cozinharam seus próprios filhos. Deus derramou a sua ira ardente. Sucedeu-se o inacreditável. O adversário entrou pelos portões de Jerusalém. E por quê? Por causa dos pecados dos seus profetas, pelos erros dos seus sacerdotes, que derramavam sangue justo. Como é comum nos profetas, os líderes são citados como os principais culpados. Não creram os reis da terra. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Agora, a única fonte de consolação era saber que haveria a restauração para Jerusalém e também o julgamento das nações ao seu redor. O capítulo 5 descreve o arrependimento do povo clamando a Deus e pedindo perdão. O quinto poema se inicia com uma solicitação para que Deus se lembre de seu povo que se tornou órfão. Representam-se os habitantes de Jerusalém como que falando: seus antepassados é que pecaram e é o erro deles que precisam agora levar. Meros servos dominam sobre eles, que são torturados pela agonia da fome. A exultação de seu coração cessou, e a sua dança se transformou em luto. Seu coração está enfermo. Agora reconhecem humildemente a Deus. Quanto a ti, ó Deus, estarás sentado por tempo indefinido. O teu trono é por geração após geração. E clamam: traze-nos de volta, ó Deus, a ti mesmo, e nós prontamente voltaremos. Traze-nos novos dias como outrora. Todavia, rejeitaste-nos positivamente. Indignaste-te muito conosco. Lamentações expressa a completa confiança de Jeremias em Deus. Na mais extrema angústia e esmagadora derrota, sem haver absolutamente esperança de conforto de alguma fonte humana, o profeta aguarda a salvação da mão do grande Senhor do universo. Lamentações deve gerar em todos os verdadeiros adoradores a obediência e integridade, dando ao mesmo tempo
aviso temível concernente àqueles que desconsideram a revelação de Deus por meio de sua palavra.